11ª questão. Em uma pesquisa realizada em 2013, estudantes de cerca de 15 anos responderam a seguinte questão. Muitas vezes se olha a história como uma linha do tempo. Qual das seguintes linhas você pensa que descreve melhor o desenvolvimento da história? Nós temos aqui nas descrições, as coisas geralmente mudam para melhor, né? Na representação aqui uma setinha para cima, né? Indo para cima, e os percentuais de resposta, 28,2% da amostra brasileira, né? Sinalizaram aqui que as coisas mudam para melhor, enquanto que na amostra de Florianópolis, 15,7%. As coisas geralmente não mudam. Temos aqui a setinha, né, ao nível horizontal, 4,7% da amostra brasileira sinalizaram aqui essa opção e 7,5% da amostra de Florianópolis, né, sinalizaram aqui esta opção, né, essa descrição. As coisas geralmente mudam para pior, a setinha indo para baixo, 4% da amostra brasileira e 3% da amostra de Florianópolis. As coisas geralmente tendem a se repetir, então nós temos aqui um processo cíclico, né, sendo representado aqui por pela seta que vai dando voltas, né, 19,6% da amostra brasileira e 26,1% da amostra de Florianópolis. As coisas vão de um extremo ao outro, então nós temos aqui essa setinha indo para cima e para baixo, né? 34,6%, 34,3%. Então nós temos aqui, de fato, né, considerando os percentuais de pesquisa, essa descrição as coisas vão de um extremo ao outro, né, sendo que a mais sinalizada. As coisas acontecem sem nenhum sentido, 8,9% da amostra brasileira e 13,4% da amostra de Florianópolis. O gráfico representa as médias das respostas dos estudantes, comparando a amostra brasileira com a amostra de Florianópolis. A partir da análise do gráfico, a resposta predominante indica que os participantes da pesquisa atribuem um certo sentido ao tempo histórico. Então vamos lá. Nós vimos aqui que nesse sentido de evolução, né, que seria aqui a opção A, né, as coisas geralmente mudam para melhor, né, não é o percentual que se destaca, né, apesar de ser um grande percentual, né, 28,2% e 15,7%. Não é o maior. Né, o comando da questão está nos pedindo aqui, né, a resposta predominante, e não foi essa a resposta predominante. A resposta predominante diz respeito aqui à opção E. A descrição as coisas vão de um extremo ao outro. É como se a gente tivesse aqui polos opostos, né, de um extremo ao outro. Né? Não é de linearidade, que seria que as coisas geralmente não mudam. Né? Não é aqui o percentual mais assinalado. Polarização, exatamente essa opção, né? Representada aqui por 34,6% e 34,3%, é o da polarização. O da regressividade, que é representado aqui pela opção C, né, a descrição C, as coisas geralmente mudam para pior. Então, de fato, pessoal, se a gente analisar aqui com cuidado essa questão 11, né, a gente responderia aqui facilmente a opção C de casa, né, polarização. Né? Então, não há muita complicação aqui nessa questão. Inclusive, aqui na descrição deste vídeo, eu estou postando um link para quem quiser acessar essa pesquisa, né? Recomendo a sua leitura, é bastante interessante, né? A gente, inclusive, se depara com outras perguntas que são muito importantes para se compreender aqui o próprio ensino de história, né? Como os alunos veem o ensino de história. Como a gente pode ver aqui, muitos assinalaram essa opção que traz as coisas indo de um extremo ao outro, entendendo aqui que os momentos se intercalam, mesmo em diferentes e opostas situações. Agora, não são poucos, isso é fato, né, os estudantes que assinalaram as linhas que trazem a história das coisas que mudam para melhor, ou que permanecem iguais, ou então se repetem. Mas, de fato, né, a opção mais assinalada diz respeito a essa polaridade. Né? As coisas vão de um extremo ao outro. 12ª questão. Edifício monumento. Parque da Independência e arredores, em 1939-1940.
As trajetórias do edifício monumento e do Museu Paulista, também conhecido como Museu do Ipiranga, tornaram-se uma só por sua força simbólica no imaginário. Mas elas têm origens distintas. A construção do edifício monumento concretizou o ideal do Império de criar um marco comemorativo da independência do Brasil na região do Ipiranga. Já o Museu Paulista foi criado como Museu do Estado, formado a partir de uma coleção particular, instituído por decreto em 1890, um ano depois de proclamada a República. Em 1893, o Museu do Estado teve seu nome alterado para Museu Paulista, e o monumento do Ipiranga foi declarado propriedade do Estado e destinado a abrigá-lo. Assim, duas iniciativas, uma imperial e outra republicana, passaram a coabitar em um mesmo espaço construído. O espaço museológico analisado buscava a construção de uma monumentalidade diretamente associada à seguinte ideia. Vejam bem, pessoal, nós temos aqui a criação, desse edifício monumento e do Museu Paulista. O edifício monumento concretiza o ideal do império, então nós temos aqui uma iniciativa imperial de criar um marco comemorativo da independência do Brasil. Então, o Brasil se torna uma nação independente, uma nação. Se torna onde? Na região do Ipiranga, localizada ali em São Paulo, Então, nós temos aqui a construção de um edifício monumento que visa simbolizar a origem do Brasil, essa origem nacional. Já o Museu Paulista, que foi criado como Museu do Estado, é uma iniciativa republicana, instituído aqui por decreto em 1890, teve o seu nome alterado para Museu Paulista em 1893, tendo o monumento do Ipiranga, o monumento do Ipiranga, que representa aqui justamente a independência, essa origem nacional, foi declarado propriedade do Estado e destinado a abrigá-lo. Então, nós temos aqui duas iniciativas, uma imperial, com a criação do edifício monumento, e uma republicana, a criação do Museu Paulista. Passaram a coabitar em um mesmo espaço construído. Esse mesmo espaço museológico, ele simboliza o quê, pessoal? Simboliza a origem nacional. Ele não simboliza a hegemonia liberal, não simboliza a continuidade cultural e não simboliza a soberania governamental. É provável que alguns tenham marcado aqui soberania governamental, justamente por estar aqui, no caso, Museu do Estado, o governo do Estado. Aqui é uma casca de banana, pessoal. Museu do Estado de São Paulo, logo diz respeito ao governo do Estado, a soberania governamental. Não. A simbologia aqui desse espaço museológico, essa monumentalidade, está diretamente associada à ideia de origem nacional e não de soberania governamental. Nós estamos falando aqui de um marco comemorativo da independência do Brasil e não da independência de São Paulo. A gente não está falando aqui de soberania estadual, soberania do Estado, soberania governamental. Não. A gente faz referência aqui à origem nacional. Tá bom, pessoal? Então, a opção correta dessa questão é a opção A. 13ª questão. Texto 1. Em determinadas propostas curriculares existe pouca vida. As pessoas comuns pouco aparecem, e menos ainda as mulheres. Não há memória coletiva para além daquela que institucionalmente se considera como memória nacional ou memória da pátria. É uma história homogeneizadora, na qual uma determinada interpretação do passado se apresenta como o passado em si. É uma história estagnada, sem presente, sem futuro. Uma história alheia àqueles que devem aprendê-la. Uma história muda, sem voz, sem pessoas de carne e osso. Texto 2. Currículos que apresentam uma história linear
por etapas e com características evolucionistas, bem como cursos de formação de professores e materiais didáticos que cristalizam e consagram apenas uma versão europeia da história, tornam tarefa impossível a mudança do status quo. O argumento de que uma criança brasileira tem o direito ao conhecimento da história da humanidade escamoteia, na verdade, a ideia de que a história só se realiza a partir dos europeus, considerados civilizados, superiores, e, portanto, vistos como modelos de progresso e de desenvolvimento. Então, vendo aqui esses dois textos, pessoal, o que a gente tem aqui é uma história que deixa de lado as pessoas comuns. É como se fosse aqui uma história dos grandes homens, né? Das grandes personalidades, uma história política. Uma história que deixa de lado as minorias. Uma história que só se realiza a partir dos europeus, considerados civilizados, superiores, né? Então, essa ideia aqui nesses dois textos está muito bem descrita aqui, né? A gente percebe muito bem essa ideia. Os textos 1 e 2 contêm críticas a determinadas propostas curriculares. Um aspecto comum às críticas presentes em ambos os textos é a, opção A, centralidade da cronologia única. Falso, pessoal. Não é aqui o aspecto comum em ambos os textos, né? A centralidade aqui, né? O ponto central da crítica nos dois textos não diz respeito a essa cronologia única, mas sim ao apagamento das minorias, dos grupos minorizados. Eles se tornam invisíveis aqui. Eles não têm voz. Vejam, no texto 1, é uma história estagnada, sem presente, sem futuro, uma história alheia àqueles que devem aprendê-la. Uma história muda, sem voz, sem pessoas de carne e osso. A questão central aqui não é cronologia única, mas sim o fato de essas minorias serem deixadas de lado nessa história, né? As pessoas comuns pouco aparecem e menos ainda as mulheres. Então temos aqui as minorias. O texto 2 também, quando se diz cristalizam e consagram apenas uma versão europeia da história. Então, deixa-se aqui uma versão europeia da história e todas as demais versões são apagadas. Há aqui a ideia de que a história só se realiza a partir dos europeus, considerados civilizados, superiores e, portanto, vistos como modelos de progresso e de desenvolvimento. Então, a história se dá a partir dos europeus. Os demais são apagados, né? Eles se tornam, digamos, a história dos demais se torna dependente da história dos europeus. Entende-se que a história dos demais a partir da história dos europeus. Então, o ponto central aqui da crítica em ambos os textos não diz respeito a essa cronologia única, mas sim ao apagamento dessas minorias. Ou aqui, como nós temos na opção C, a invisibilização de grupos minorizados. É isso que se destaca em ambos os textos. Portanto, a opção correta da 13ª questão é a opção C de casa. Percebam que na opção D nós temos predominância da perspectiva decolonial. Falso, né? Nesses textos a gente não tem essa predominância, tem justamente o contrário, tem a ausência da perspectiva decolonial. E é justamente pelo fato de a gente ter essa ausência é que esses textos são criticados, né? Então a crítica é justamente pela ausência da perspectiva decolonial, essa perspectiva que se despreende de uma lógica de um único mundo possível, que se abre para uma pluralidade de vozes e caminhos. Então, justamente por nós não termos aqui essa perspectiva decolonial que surge justamente a crítica, né? Então, de fato, a opção correta da 13ª questão é a opção C, que nos traz a invisibilização de grupos minoritários. 14ª questão. O problema real chegará com o despertar. Então, nós temos aqui uma pintura, né? A Rússia, representada aqui por um urso, né? Urso negro aqui, né? Temos a Alemanha, a China, a Áustria, né? Nem imperialismo, nem colonialismo. É um simples ato de acumulação e aquisição. Ambos são sustentados e talvez impelidos por potentes formações ideológicas que incluem a noção de que certos territórios e povos precisam e imploram pela dominação, bem como formas de conhecimento filiadas à dominação.
Então, nós temos aqui um trecho extraído de Cultura e Imperialismo. A representação da China na imagem, né, nós temos aqui a China, configura uma das formações ideológicas que embasam as considerações de Edward Said. Vejam, pessoal, como a China está sendo representada aqui na imagem, né? Nós temos a Rússia, a Áustria, o Japão, né? A Alemanha, todos esses animais, né? Vigorosos, né? Combativos. E a China, por outro lado, está aqui adormecida ou mesmo morta, né? Sendo representada aqui por este animal sem vida. Né? Então, a China aqui, neste embate, está sem vida, sem força, sem energia. Essa é a representação da China na imagem, e ela configura uma das formações ideológicas que embasam as considerações de Edward Said. Então, que consideração de Edward Said diz respeito a essa postura passiva, postura sem vida, dominada, subalterna? Analisando aqui as opções, né, tal formação se relaciona com um conceito denominado de orientalismo, pessoal. Isso, obviamente, considerando aqui as considerações de Edward Said. Nós podemos tomar por orientalismo as práticas e os saberes desenvolvidos pelo Ocidente, sobretudo a Europa, acerca do Oriente. Então, são práticas desenvolvidas pelo Ocidente, né, sobre o Oriente. Com qual objetivo? Com o objetivo de inserir o Oriente como sendo uma parte integrante da civilização e da cultura material da Europa. Então, com o orientalismo, o Ocidente é visto como superior e detentor dos direitos de exploração do Oriente. O Oriente é o que delimita e serve de padrão negativo para que o Ocidente se autoafirme como a cultura que deve prevalecer. Então veja, que cultura está prevalecendo aqui na imagem? A cultura do Ocidente. E que cultura está sendo vista aqui como subalterna, como inferior à cultura do Oriente? O Ocidente projeta para si todo um conhecimento acerca do Oriente, que só ele pode manusear, e que o Oriente, como uma parte mais fraca, incapaz da autogerência, é obrigado a aceitar. Então, pessoal, considerando aqui a imagem e as considerações de Edward Said, obviamente não há outra opção a ser marcada que não seja que a opção C, orientalismo. 15ª questão. Nós temos aqui uma imagem, né, Gigante de Botas, coleção Saraiva, apresentada como romance histórico. A obra O Gigante de Botas foi originalmente publicada em 1941, contando a história do Anhanguera. Teve sucessivas reedições, sendo bastante utilizada nas escolas. A imagem da capa dialoga com a abordagem historiográfica que heroiciza o personagem. Na atualidade, uma das principais críticas a essa abordagem tem por base um argumento fundamentado na prática de... né? Então, na verdade, pessoal, que a gente tem aqui uma discussão que, inclusive, se faz presente em outras questões aqui do exame, né? E nós também trouxemos essa discussão em um dos nossos simulados, né? A crítica a esse tipo de abordagem, há também as estátuas, né, dos bandeirantes, por exemplo, como Borba Gato, né? Essas representações que buscam heroicizar essas personagens, né? É como se elas tivessem, isso é uma das críticas feitas pelos manifestantes, por exemplo, né? É que essas imagens ocultam uma ação genocida, né? Justamente o que nós temos aqui na opção A. Elas silenciam um aspecto do passado e destacam, né, esse aspecto histórico dessas personagens. Essa é uma das críticas feitas. Nós não temos, no que diz respeito aqui a essa história do Anhanguera, por exemplo, né, um apagamento de uma mestiçagem populacional. Não é essa a crítica feita. Desmerecer a colonização portuguesa também não, né? A crítica feita não diz respeito a isso. Desvalorizar o expansionismo territorial
Também não, né? A crítica é feita justamente a esse apagamento da ação genocida, né? A opção A. Anhanguera, por exemplo, foi um bandeirante do século XVIII, conhecido como o Diabo Velho, né? Ele ficou conhecido por ter descoberto ouro na região dos Sertões, ali no interior do estado de Goiás. Então, de fato, aqui a opção correta a ser marcada é a opção A, né? Considerando aqui todas as ideias, né, que estão presentes no próprio exame, né, e também no contexto atual, a gente poderia responder não apenas essa questão, mas também outras, né, que dizem respeito a essas manifestações que estão ocorrendo, né? Há uma questão também aqui do anacronismo que se faz muito presente, ressignificação da história, né? Então, na verdade, essa questão 15 ela aborda um conteúdo, né, que está muito atual, né, muito presente nas discussões, inclusive nas aulas de história, tá bom? Então, a opção A é a opção correta dessa questão.